Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
sem ninguém ver. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nesta casa de Deus, neste segundo final de semana na Quaresma, um período especial de reflexão sobre a obra de Cristo em nosso favor. Um período especial onde refletimos também sobre a nossa posição diante de Deus, diante do próximo, diante dos mandamentos de Deus. Período de reflexão, de arrependimento diante dos pecados. Que pelo Espírito Santo sejamos fortalecidos em Jesus, que é a marca do amor de Deus sobre nós e sobre o mundo. Que possamos, motivados em Jesus, crescermos também na prática da vontade do nosso Deus. Que possamos seguir cada vez mais o seu caminho, as suas orientações, enfim, os seus conselhos. Eu saúdo a todos nas palavras bíblicas do Evangelho de hoje. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Que maravilhoso! Ou seja, Jesus de fato é a marca do amor de Deus sobre nós e sobre o mundo. Saudamos a todos os membros, então, presencialmente nessa casa de Deus. Aqueles que se unem a nós pela internet, saudamos também os visitantes presenciais. Aqueles que ainda não são membros da congregação, levantem a mão para que sejam identificados aí. Temos vários visitantes, pode levantar mais alto. Isto, bem-vindos, vocês aí, sintam-se abraçados. Também os visitantes que se unem a nós pela internet, então todos muito bem-vindos. Aí passamos alguns avisos. Temos cultos todos os sábados às 18, e este é transmitido então pelo Facebook, sempre no sábado, todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje, após o culto, temos instrução de adultos aqui na congregação. Amanhã também às 14h30, culto em Moinhos d'Água. Às 18 horas temos líderes de estudo do PEN. Aí destaco aqui também na sexta-feira próxima, a reunião da diretoria da congregação. E no próximo final de semana, a instrução de confirmandos, às 13h30, primeiro ano,
que iniciou hoje com uma instrução com os pais e alunos, então, do primeiro ano. E às 14h30, no próximo sábado, nós teremos, então, a instrução de confirmandos do segundo ano. Após o próximo culto do sábado, também teremos juventude. Então, mais uma reunião aí dos nossos jovens, é a segunda do ano, então, após o culto do próximo sábado, portanto. Queremos iniciar, então, o culto invocando a presença de Deus. Nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em preparação ao momento em que pedimos o perdão a Deus, cantemos o hino que segue. Pode se assentar. Compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo nos julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Queremos orar pedindo o perdão de Deus, conforme segue, oficiante e todos, conforme a projeção. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós pobres pecadores te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós. Tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém.
O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 121. Salmo 121, que queremos pronunciar responsivamente, um versículo oficiante outra congregação, e o último versículo todos em conjunto. Salmo 121, Deus, o nosso protetor. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Podem se assentar. Cantemos o próximo hino. Para altos montes ergo na aflição os olhos meus, de onde virá socorro e salvação dos altos céus. Tenho socorro certo em meu Senhor, dos céus e terra, o grande Criador. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar. Nunca dormito, guarda de Israel, vigia sempre o eterno Pai fiel. Sendo o Senhor qual astro refugir, te guardará, e como sombra ao lado a te seguir, ele andará. De dia ao sol jamais te ferirá, nem lua à noite te molestará. De todo mal tua alma guardará em teu dormir. A tua entrada Deus protegerá, o teu sair. Guarda segura é nosso Redentor, que nos conserve em seu eterno amor. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante do teu altar e te rendemos graças, porque Jesus Cristo é a marca do teu amor sobre nós e sobre o mundo. Em Jesus vivemos certezas maravilhosas. Queremos também te agradecer, porque em Jesus tu renovas continuamente sobre nós a certeza do perdão, a certeza da tua bênção, da tua direção. E neste momento tu vens a nós com a tua santa palavra para nos orientar e fortalecer. Tu conheces o coração e a mente de todos nós. Pelo teu Santo Espírito dirija que nós possamos cada vez mais seguir os teus caminhos, as tuas orientações, os teus conselhos. Que pelo teu Santo Espírito cresçamos na fé e nos frutos da fé, diante de ti e diante do nosso próximo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas.
Leitura do Antigo Testamento, Gênesis 12, 1 a 9. Deus chama Abraão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, eu o abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde fica a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Epístola de Romanos, capítulo 4, 1 a 17. O exemplo de Abraão. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que elas fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. Isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados.
Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ser circuncidado. Promessa e fé. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não exista. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo humano, nossa esperança se tornou. Ele Fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Não quero divinal amor, a perdição do pecador. O Salvador nos vem livrar, não que nos possa molestar. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão a quem que a vida eterna lá no além. Consola-te, pois Cristo Deus te lava dos pecados teus, justiça plena preparou, que no batismo nos legou. Na enfermidade, morte e cruz, relembra, meu Senhor Jesus, minha alma aflita de curar, e nisto devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador. Rendamos ao triuno Deus louvor eterno lá no céu. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos registrado em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 17, que leio então neste momento. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi,
Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Queremos, então, neste momento, confessarmos a nossa fé em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Esse é o momento da escola dominical. Então, reiniciou a escola dominical na congregação. Então, todas as crianças, elas vêm até a frente. Aquelas que têm a sua oferta, fazem a oferta. Aí todas as crianças recebem a bênção de Deus e seguem, então, para o culto continuado na escola dominical. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam todos então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém. Agora vocês podem ir com a professora Luíse para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 la. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 la. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, e é a nossa força, a nossa luz. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Que Deus e Espírito Santo haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, que é a marca do amor de Deus sobre nós e sobre o mundo. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Eu pergunto para vocês, a título de introdução para a mensagem, como está a vida de vocês? A vida vai bem? Ela está boa? Vocês têm vivido bons momentos? Como estão sendo os vossos dias? A vida está boa? Quem acha que sim, pode levantar a mão. Quem é que acha que a vida está boa? Olha que bacana, que bênção, gente. Eu não percebi quantos não levantaram a mão, né? Mas eu vi que a maioria, pelo menos, levantou a mão. Dizendo que a vida está boa. Que bênção, que bom. Imagino bons momentos, dias maravilhosos, talvez entre meias dificuldades, tendo a força, o ânimo, a coragem, a assistência de Deus. Isso é bom. Motivo de gratidão, com certeza. Mas vocês sabem que, mesmo talvez a gente estando bem e tudo, correndo bem, vivendo momentos maravilhosos, a gente nunca sabe o que será no dia de amanhã. O que virá pela frente, nós não sabemos. Tem coisas que só Deus sabe. E é bom que só Deus sabe mesmo.
Sabemos, no entanto, que hora pode chegar até o momento da nossa partida desta vida. Pode ser que hoje ainda ou amanhã seja o dia de você partir deste mundo para a eternidade. Talvez alguém pense, puxa, eu nem queria pensar nisso agora, pastor Bá, pensando em momentos bons, e agora de repente dizer que a gente já pode partir dessa, e a gente tem talvez tantos sonhos ainda, expectativas, fazemos tantos planos, temos projetos. É fato. Mas nós não podemos ignorar essa verdade. Até do agrado de Deus que a gente faça os sonhos, tenha projetos e assim por diante. Mas nós não podemos esquecer essa realidade. E que pode ser que hoje ou amanhã, ou sei lá, uns dias mais, chega a hora da nossa partida. E eu quero trazer para vocês aqui também na congregação uma pergunta que trouxe para os irmãos nessa semana, em algumas oportunidades que tivemos. E se você morresse hoje? Você estaria no céu ou você estaria no inferno? Você iria para o céu ou você iria para o inferno se você morresse hoje? Ou amanhã, enfim? Aonde você estaria? Em que lugar? No céu ou no inferno você estaria? Quem sabe, alguns pensam, puxa, só pergunta pesada ultimamente nos cultos, né? Quem estava no culto passado também achou que o pastor fez perguntas muito pesadas, mas depois ninguém reclamou, tudo foi bem, todos dormiram bem depois. Ficaram felizes, né? E seguiram os dias felizes. Hoje não será diferente. Mas e se você morresse hoje, estaria no céu ou estaria no inferno? Quem é que acha que estaria no céu? Pode levantar a mão. Podem olhar em volta, olhem em volta, vamos ver se tem corajoso que levantou a mão. Tem? Uma turma grande. E por que vocês acham que vocês estariam no céu? Já nem vou fazer a segunda pergunta. Por que vocês acham que estão livres do inferno? Por que vocês não estariam no inferno? Que a Bíblia diz, nos importa morrer uma só vez, depois disto o juízo. Céu ou inferno, é um dos dois lugares, não tem um terceiro lugar. Não tem uma segunda chance, não. Essas chances que Deus dá é aqui, enquanto estamos neste mundo. Então, diante disso, por que você acha que você estaria no céu? Olha, né, alguém respondeu aí no meio de vocês aí. Mas alguns irmãos e irmãs já estão talvez bem fortalecidos numa verdade indispensável. Talvez seja uma pergunta tranquila para você, ou para muitos dos que participam do culto aqui presencialmente ou pela internet. Talvez seja uma pergunta tranquila. Talvez alguns ficaram meio chocados, meio preocupados, e agora? Não sei, né? Mas a pergunta interessante, de fato, é: por que eu acho que eu estaria no céu e não estaria no inferno? Perguntem isso para os familiares de vocês. Perguntem. Talvez perguntem em casa. Bom, quem participou da mensagem do culto aqui vai saber a resposta. Aquilo que Deus quer que a gente cultive. Mas perguntem para os outros também. Bom, pergunta igual para quem estava no culto, para ver se prestou atenção na mensagem. Perguntem para os familiares e amigos, as pessoas que vocês amam, se você morresse hoje, tu estaria no céu ou estaria no inferno? Por quê? Por que tu acha? Normalmente, as pessoas costumam olhar para aquilo que elas fazem. Podem ter certeza, as pessoas costumam olhar geralmente para aquilo que elas fazem. E aí elas vão pensar, puxa vida, né? Eu sou um pecador. Eu erro tanto, eu peco em pensamentos, palavras e atitudes. E se ela não reconhecer, e se algum de nós não reconhecer isso, está mentindo. Porque lá nós lemos em João, 1 João, na epístola, se dissermos que não temos pecado algum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E chamamos Deus de mentiroso. A Bíblia diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque.
Então, se a gente olhar para o ser bonzinho, fazer tudo certo, porque eu sou uma pessoa boa, eu busco fazer o certo, eu busco participar da igreja, eu dedico a minha vida, o tempo, os dons, os bens na igreja, eu participo dos cultos, eu oferto na igreja, eu faço o melhor que posso, busco seguir as orientações de Deus na família, lá na sociedade, lá no trabalho, no mundo, enfim. As pessoas normalmente olham e pensam naquilo que elas fazem. Mas se as respostas estiverem naquilo que as pessoas fazem, é preciso lembrar que essas pessoas estão em fragilidade. Elas estão em fragilidade. Elas não estão confiando no que deveriam confiar para ir para o céu, verdadeiramente. Elas estão confiando no que elas fazem ou não fazem. Diante de Deus e diante do mundo. Está errado. Alguém que olha e pensa somente naquilo que ela faz, ou seja, e olha apenas para isso, ela está perdendo o céu, a salvação, porque ela está confiando em obras, na sua força, no seu esforço, no seu ser. Sim, mas então qual é o caminho então para o céu? O caminho para o céu, realmente, gente, quem pode ter certeza do céu na hora da morte? Quem? Quem reconhece Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aquele que expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo por nós. Aquele que em nosso lugar fez o que a gente não consegue fazer, cumprir todos os mandamentos em pensamentos, palavras e atitudes. Aquele que lá na cruz disse está consumado e pagou todos os pecados. Ou seja, Jesus. Qualquer resposta diferente de Jesus mostra que as pessoas têm fragilidade espiritualmente falando. Que talvez a sua fé está muito fraca, a fé correta, a fé que salva está muito frágil e tem que ser urgentemente fortalecida. Que alguns pensamentos errados na ação do Santo Espírito têm que ser retrabalhados. Porque quem é que pode ter a certeza do céu na hora da morte? Quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O texto do Evangelho, que destaquei para a mensagem, nós temos aqui, lembramos, João 3,16, gente. João 3,16 é o versículo que resume a Bíblia. É a Bíblia num versículo. É o resumo da Bíblia num versículo só. Se eu lhe pedir, qual é o resumo da Bíblia? João 3,16. Podem citar João 3,16. Alguns irmãos sabem de cor. Quem é que sabe de cor? Quem é que sabe de cor João 3,16? Bem alto. Olhem em roda. Olhem para ver. Você também pode ser um deles. Pega a Bíblia e decora. Quem não sabe. Pode decorar. É um versículo importantíssimo. É o resumo da Bíblia, gente. Talvez muitos dos irmãos, como eu, decorou na linguagem tradicional ainda, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui na NTLH, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Todos os que crerem nele tenham a vida eterna. O versículo 15 diz, assim como Moisés lá levantou a cobra de bronze numa estaca no deserto, quando o povo abandonou a Deus, deu as costas, idolatrou, ou seja, cometeu o pecado da idolatria, adorando o bezerro de ouro, ou seja, adorando um outro Deus. E Deus lá em Êxodo 20 diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus ou debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, ou seja, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não é para fazer imagem nem semelhança com anjos, nem com pessoas, ou animais, ou qualquer coisa, muito menos adorar e confiar. E o povo, colhendo as consequências do pecado, diante disso, Deus mandou que Moisés fizesse, então, uma estaca que lembra a cruz e pusesse ali uma cobra de bronze. E todo que olhasse
seria salvo da morte terrena e eterna. Ou seja, porque todos aqueles que foram picados pelas cobras venenosas que estavam, era a consequência do pecado, que olhassem para essa serpente de bronze pendurada na haste, eram salvos da morte terrena e da morte eterna. Então assim Jesus teve que ser levantado. Na cruz, ele achatou a cobra da serpente venenosa, o diabo. Ou seja, ele achatou a cabeça da serpente. Quando ele disse, está consumado. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, todo o pacote, justamente da desgraça sobre a humanidade. E eu lembro ainda muito bem, quando numa mensagem sobre esse texto, eu trouxe uma afirmação escrita numa cruz para vocês. Talvez alguns lembrem desta mensagem. Quando se fala em amor, que desenho a gente lembra normalmente? Quando alguém quer mandar uma mensagem para alguém falando de amor, que desenho ele busca mandar? Um coração. E aí, eu usei uma imagem que é de domínio público, está aí, se alguém colocar lá na internet vai aparecer uma cruz, onde está escrito a seguinte frase: eu sempre achei que o amor tivesse o formato de um coração, mas na verdade, ele tem o formato de uma cruz. O amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, ele tem o formato de uma cruz. Que tal mandar, falando de amor para alguém, uma imagem de cruz para ela? O que será que ela vai entender? Talvez alguns acharem, ele está me desejando a morte. Credo, que horror. Não, vocês sabem que não. Se eu mandar para vocês, vocês já sabem. Eu estou falando de amor para vocês. Do amor de Deus por vocês. O símbolo maior do amor de Deus é a cruz. Por quê? Porque foi lá que Jesus fez o que definitivamente precisava ser feito para a tua e a minha salvação. Então, se eu morresse hoje, eu estaria no céu ou no inferno? Eu mereço o inferno. Indiscutivelmente. Você não é melhor que eu. E tendo um pecado, basta. Porque um pecado tem o tamanho de Deus. E nós já nascemos pecadores. Por nós estaríamos perdidos no inferno. Indiscutivelmente, você e eu. E pelo que nós fazemos depois, por mais que a gente tente, que a gente se esforce, mais que a gente queira fazer o bem, o apóstolo Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu deixo de fazer, mas o mal que eu detesto, quando eu vejo, eu faço. Então, por mim, eu estaria no inferno, sim, como você. Mas por Jesus, eu vou estar no céu. Porque Jesus é a marca do amor de Deus sobre mim. E sobre todos aqueles que creem. É o grande sinal do amor de Deus para o mundo. O Cristo na cruz. Ou seja, Deus mostra ao mundo o seu amor. E eu fui marcado no amor de Deus em Jesus quando eu fui batizado. E quando você foi batizado, você também foi marcado no amor de Deus em Jesus. Porque diz a Escritura, todos que são batizados de Cristo são revestidos. Morem com Jesus na cruz e ressuscitam com Ele no domingo da Páscoa. E a Escritura também diz, há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança para a qual Deus chamou vocês, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Uma vez batizados, sempre batizados. Então a grande marca do amor de Deus sobre nós, Jesus, foi posta pelo Espírito de Deus. Quando a maioria de nós aqui éramos bebês e fomos levados pelos nossos pais e padrinhos até diante do altar do Senhor. E ali recebemos a marca de propriedade de Deus. A marca e a certeza do céu. A certeza de que Deus está conosco aqui. Mas talvez você pense, pastor, eu não tenho essa certeza muitas vezes. É verdade.
olhamos para aquilo que fazemos. Precisamos olhar para aquilo que Deus faz em Jesus. E precisamos, para isso, sermos alimentados na palavra e na Santa Ceia continuamente. A palavra de Deus é indispensável, querido irmão, querida irmã. Você precisa dela, para que o Espírito Santo te fortaleça na certeza do amor de Deus, para que o Espírito Santo te dê paciência, ânimo, coragem, força, para seguir em frente, para não desanimar, desesperar, não perder a fé e a esperança, para que você possa ter força no amor e no perdão de Deus, também para se amar a si e se perdoar a si mesmo quando você pecar, para você amar e perdoar o seu próximo também quando o seu próximo pecar. Porque nós precisamos justamente ser fortalecidos no amor de Deus, que traz as suas bênçãos, as suas dádivas sobre nós nesta vida e para a eternidade, para vivermos melhor na certeza do céu na hora da morte. E na certeza de que Deus está conosco aqui. Quando a gente olha as leituras do culto de hoje, a gente vai ver justamente essa verdade em toda a Bíblia. Lá com Moisés, lembram a história da serpente de bronze aqui mencionada. Aquela imagem tipificou e apontou a salvação, a libertação que Jesus traz. Outra coisa importante. Quando nós olhamos aqui Abraão, ou Abrão, antes daquele pacto de sangue, qual era esse pacto de sangue chamado circuncisão? A promessa para Abrão, primeiro, era que ele teria uma descendência numerosa como as estrelas no céu. Olhem para cima. Parece, né? Podem olhar, olhem para cima, não parece? Vamos dizer que as luzes são as estrelas aqui. Talvez algum olhou, vamos ver se estão todas ligadas. Acho que estão. Tá. Mas não é isso que eu quero destacar. A promessa para Abrão, que não podia ter filhos, que ele teria uma descendência numerosa como as estrelas. Sim, mas como assim, se ele e Sara, já idosos, não podiam ter filhos? Sim, Deus daria milagrosamente um filho para eles. E a partir desse filho, eles teriam uma descendência numerosa como as estrelas. E a partir da descendência de Abraão, eles seriam abençoados e todos os povos do mundo seriam abençoados. De quem o texto fala? De Jesus. O texto fala de Jesus. Por meio de Jesus, eu abençoarei todos os povos do mundo. E ele será a tua descendência. Para Deus nada é impossível. E quando a gente olha um pouquinho adiante de Gênesis, capítulo 15, capítulo 17, ali diz, Deus faz uma aliança com Abrão ainda, e renova a sua promessa. Você terá uma descendência, o seu filho será o herdeiro, e você terá uma numerosa descendência como as estrelas. Ele está falando de Jesus, e todos que viessem a crer em Jesus. Lá no capítulo 17 de Gênesis, ele diz a aliança e a circuncisão. Ou seja, todo menino no 8º dia teria que ser circuncidado. Ou seja, receberia aquele corte em círculo no 8º dia, onde seria cortada, conforme nós sabemos a circuncisão, é um corte em círculo, circuncisão. Aquela cerimônia religiosa em que era cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Um corte em círculo. Ou seja, cortando o prepúcio, então do órgão sexual masculino, no 8º dia. Ou seja, um corte em círculo, lembrando uma aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Esse era o batismo da antiga aliança. Eram os meninos. As meninas eram filhas de circuncidados e casavam com circuncidados. Só podiam casar com circuncidados. Aí permaneceriam na aliança com Deus em Jesus. E a partir disso, justamente, nós lemos lá no próprio texto, uma aliança eterna com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Agora no Novo Testamento, o batismo, o que nós recebemos, certo? Agora é todos, e é com água, não se derrama mais sangue, por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado, não se derrama mais sangue no batismo, não se derrama mais sangue na Santa Ceia, não se derrama mais sangue para agradecer diante do altar, porque o sangue perfeito, o sangue de Cristo, já foi derramado pela humanidade.
E nós agora, queridos irmãos, conforme lemos, assim como Abraão lá no Antigo Testamento, foi aceito por Deus pela fé em Cristo, e assim Deus o aceitou, nós também somos aceitos por causa da fé. Que bênção, certo? Que bênção. Abraão chegou à fé pela palavra. E essa fé, essa aliança foi confirmada na circuncisão. É claro isso no texto. Nós, a maioria, recebemos a fé no batismo e confirmamos ela na palavra. Talvez poucos de nós, na ação do Santo Espírito, chegam à fé pela palavra e confirmam ela pelo batismo, que agora é para todos, conforme a ordem do próprio Senhor Jesus. Mas nós somos aceitos por Deus pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos. Mas em gratidão, queridos irmãos, nós queremos viver uma vida de obediência a Ele, seguir os seus mandamentos mais e mais, que são um caminho de bênção e felicidade, que são o melhor caminho para viver e ser feliz. Queremos seguir as suas orientações e conselhos. Queremos viver uma vida de serviço com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons. Queremos também, em gratidão, levar ofertas para Ele. Como fazemos? A nossa vida como uma oferta, o nosso canto, o nosso louvor, nosso serviço, adoração, dos nossos bens, de tudo que Ele nos dá. Contudo, queremos agradecer a Deus, porque temos o seu amor nesta vida e para a eternidade. A marca do amor de Deus é Jesus. Nós somos marcados em Jesus para sempre. E uma vez batizados, sempre batizados. Há um só batismo, não há dois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e a palavra de Deus. O sangue de Jesus nos trouxe a certeza de que na hora da morte vamos ir para o céu. Que a tua vida possa continuar boa, querido irmão, querida irmã. Que você possa ter muitos bons momentos com aqueles que você ama. E lembre, se Deus o quiser chamar, de hoje para amanhã, mesmo que façamos muitos planos aqui, o céu é melhor. O céu é melhor, com certeza, do que aqui neste mundo. O céu é a perfeição, é a plenitude, é o paraíso que nós perdemos no tempo de Adão e Eva. Mas podemos ter a certeza de que quando Deus quiser nos chamar, estaremos lá, nesse lugar maravilhoso, por Jesus, porque temos Jesus, porque Jesus está marcado em nós, na nossa fronte, na nossa mão direita, ou seja, Ele está no nosso coração. Jesus garante que somos propriedade de Deus. É a marca de propriedade de Deus, que você e eu somos filhos de Deus e somos povo de Deus. Se alguém te perguntar de novo, se você morresse hoje, você estaria no céu ou no inferno, você pode dizer com certeza, eu estaria no céu. Por vezes, ora, eu fraquejo, é verdade, até tenho dúvidas sobre isso. Mas eu sei que mesmo a fé sendo um pavio fumegante, me garante que por Cristo eu estou lá no céu. Por Jesus, não por mim. Eu preciso me alimentar e fortalecer, mas por Jesus eu estou certo do céu, do amor, do cuidado e da bênção e da direção. Por Jesus eu sei que Ele não desiste de mim e daqueles que eu amo, que Ele não desiste das pessoas do mundo, porque Ele quer salvar. E o sinal de Deus, a marca de Deus para o mundo de que Ele quer salvar a todos é Jesus, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O sinal do amor maior é a cruz, não é o coração, mas é a cruz. Pois Jesus morreu na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. Nós coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Neste momento, queridos irmãos, cantemos o próximo hino, Nada Poderá, durante também as ofertas. Podem se assentar.
poderá nos separar do amor de Deus? Pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos homens vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Queremos falar com Deus em oração. Oramos pelos idosos, pelos enfermos, os enlutados e também sempre pelos aniversariantes. Temos algum aniversariante presente da semana passada ou da próxima semana aqui no culto? Olha só, então Dona Lone levantou a mão, Dona Lone Schneider, né, completando mais um ano de vida. Que bênção, né, Dona Lone? Então queremos agradecer a Deus também por todos os aniversariantes e pedir que Deus os continue abençoando ricamente na sua graça e seu grande amor. Oramos neste momento. Todo-Poderoso, eterno Deus, te agradecemos por todas as bênçãos que sem mérito ou dignidade da nossa parte tu nos concedeste. Especialmente te louvamos pela tua palavra salvadora e os santos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem sempre a tua palavra com ousadia e poder. E permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o Brasil, o seu povo e os que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faz resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade em todos os lugares. Te pedimos pelas escolas onde estudam os nossos filhos. Também te pedimos, ó Deus, defende-nos de toda e qualquer calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerra, doenças contagiosas, escassez, fome, marginalidade, crime, desemprego ou qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar a cada um em sua vocação. Permite que as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Especialmente, ó Deus, então te pedimos por todos os idosos, teus filhos. Te pedimos por todos os enfermos. Conceda a cura ou a força, ou se tu quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Assista e consola os enlutados,
fortaleça-os na esperança de um reencontro um dia lá nos céus. Te agradecemos por tudo que tu tens feito pelos aniversariantes da semana passada e desta semana, especialmente da Congregação Cristo aqui de Lajeado, e te rogamos, ó Deus, os continues abençoando ricamente. Enfim, ó Deus, tu sabes, e todos nós que aqui estamos participando deste culto, colocamos diante de ti a vida, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos sonhos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como... E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito estimados, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Neste momento da ceia participam todos aqueles que já são membros da Congregação Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, trazendo as suas bênçãos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Primeiro participam instrumentistas, apoiadores, aí a congregação em duas fileiras pelo meio, retornando então pelas laterais aos seus lugares. Durante a distribuição serão cantados os hinos então necessários então para a mesma. Todos podem se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus,
dada a morte para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe todo dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para sempre. Amém. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, Anuncia a morte do Senhor até que ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Neste momento final, eu convido o presidente da congregação para fazer uso da palavra. Então, vocês podem se assentar por um instante. Uma boa noite a todos. Nós estamos reunidos na diretoria, como vocês sabem. Esse ano é um ano da eleição da diretoria, que vale por 2 anos, né? E a gente, então, na diretoria a gente decidiu que a gente esperaria indicações para a diretoria, né? Então, se você se sente apto a trabalhar na diretoria, se você é candidato, venha fazer parte desse time, né? E se você tem alguém para indicar, aquela pessoa seria legal estar na diretoria, nós estamos esperando indicações, né? Então, façam isso com a secretária, ligando para o número da secretária, para a gente fazer a chapa para trazer na Assembleia, que vai se realizar em abril, né? E a gente espera, assim, compor uma diretoria mais nova. A gente já está há vários anos aqui, lutando. Não é que a gente não queira, mas a gente espera que mais pessoas se envolvam, mais pessoas entram nesse time da congregação para levar a congregação à frente. Muito obrigado. Então, muito bem, obrigado, presidente Lorivaldo Nilo Lampo, nosso presidente aí. Algumas gestões, quando eu vim para cá, ele já era o presidente, né? E ele continua sendo presidente até hoje, certo? Né? Parece que está querendo requerer aposentadoria, né? Brincadeiras à parte aí, né, Lorivaldo? Mas a diretoria entende como algo saudável, sim. Estamos num processo agora de novas eleições, e vocês entenderam o recado, né? Se alguém quer ser autoindicado, não, eu gostaria de participar da diretoria, faça a indicação, tá ok? Pode ser pelo WhatsApp aí da secretaria, eu quero indicar alguém, pode indicar alguém. Vocês podem conversar antes com ela para ver se ela aceita já a indicação, ou se não, simplesmente indiquem. E a diretoria vai consultar essas pessoas e vai compor então uma nova chapa para que haja também, e a gente vê como saudável, né, que mais líderes sejam comprometidos. É isso que o presidente disse para vocês, também no trabalho da Secristo, que é muito saudável e que é muito importante, tá bem? Assembleia, ele já colocou aqui, vai ser no final de abril, certo? A próxima Assembleia. Bom, gente, sigam com Jesus, a marca do amor de Deus sobre vocês e sobre o mundo, e sigam bem. E sintam-se todos abraçados e cumprimentados. Hoje não estarei à porta cumprimentando vocês, mas sintam-se abraçados e cumprimentados a todos. Sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Amém.